um local da maior peregrinação cristã do mundo, repleto de história e de histórias, como a de uma fonte cuja água foi feita brotar da terra pelos cascos dos animais que puxavam o carro que transportava o corpo de Santiago de Compostela. Desde então as águas têm matado a sede a todos os peregrinos que se dirigem a Santiago. Mais tarde, um beato italiano, Franco de Siena, terá passado por aqui e lavou os olhos com esta água. Ele sofria de uma doença muito grave, era cego, mas ao lavar os olhos com a água ficou a ver. A visão lhe foi restituída, mais um milagre. Esta é uma das muitas histórias que podem descobrir ao visitar Santiago de Compostela. Ficaram curiosos? Então venham na nossa companhia. Quando aqui estive, vai para 45 anos atrás, ainda entrava na catedral, para a porta principal, via o Pórtico da Glória, colocava lá a mão na caveira, fazia todas aquelas praxes de peregrinação. Agora, o turismo suplantou isso tudo e, embora fôssemos comprar uns bilhetes para visitar o Pórtico da Glória de novo, ao fim de 40 e tal anos, ficámos em estado de choque. É que é 12 euros cada bilhete, 12 euros cada bilhete, 24 euros para poder ver o Pórtico da Glória. Já vimos que sofreu obras, Claro, teve foi. restauro e agora só permitem quem compre, quem vá ao museu, quem compra o bilhete de o ver. É 12 euros por pessoa, o Pórtico da Glória e o museu. Mas é um bocado pouco carote. Se juntarmos todas as despesas do dia, começa a somar um bocado. Mas enfim, Santiago também é isto, o turismo. Praça do Obradoiro, onde se encontram os edifícios mais emblemáticos da cidade. O seu nome faz alusão ao estaleiro de cantaria que funcionava nesta praça durante a construção da catedral. Entremos então neste templo católico que foi construído entre os anos 1065 e 1128. Segundo a tradição, acolhe o túmulo do apóstolo Santiago, padroeiro, santo, protetor de toda a Espanha. Como nós, muitas são as figuras importantes que por aqui passaram em homenagem àquele que converteu esta cidade num grande centro de peregrinação. Ao percorrer esta catedral e conforme nos vamos habituando à luz interior, muitas são as joias do românico que por aqui vamos descobrindo. Podem pensar que não, mas isto da cultura abre muito o apetite. Estava na hora do almoço e via procurar um restaurante que satisfizesse o palato. E acabámos por vir parar aqui a um restaurante que vamos comer uma paella, não é? É, ainda não tínhamos comido paella. Pronto, então vai aqui um brinde aos companheiros, como é hábito, que nos cheguem nestas viagens. Sentámos aqui à mesa, pedimos uns chiperones e uma paella. E o senhor, sem nós dizermos mais nada, com o vinho trouxe logo uma... Como é que isto se chama, Cristina? É o quê? Tortilha? Tortilhão. Uma tortilha de batata com qualquer coisa, Está acho que é muito bastante boa, bom. está úmida, É. o ovo está úmido, está muito agradável, bem temperado. E é simpático da parte deles, põem qualquer coisa para começar a beber o vinho. Verá, sempre que sentamos-nos e pedimos uma bebida, trazem-nos sempre um mimo destes. Tens é que ter cuidado aí com a garrafa, que senão ainda ela pode Ela ir-se está- embora antes do tempo certo. Deixa-me ver. Castro das Leiras. China, tu achas que a ASAI deixava passar isto? Eu acho que isto não tem o tamanho regulamentar, os chiperones, bem não. São lulas tão pequeninas que é um crime. É, mas olha, pronto, vamos cometer o crime, se é assim como assim. Então, Dona Cristina, vamos servir a paella. É? E satisfeito o físico, tínhamos que partir à descoberta da satisfação do espírito. Vamos visitar o museu? Vamos. O Museu da Catedral? Vamos embora. Começámos a visita pela cripta, que sustenta a estrutura da nave central da Catedral, e logo aqui descobrimos algo que muito nos impressionou, o coro em pedra do Mestre Mateu. Estamos habituados a visitar igrejas em que o coro é em madeira maciça, aqui era em pedra. O Mestre Mateu, ou Mateus, foi um arquiteto e escultor, artífice do Pórtico da Glória que queríamos visitar a seguir. Agora deslumbrávamos com este coro que de facto nunca tínhamos encontrado nada parecido nas nossas viagens. O Pórtico da Glória atualmente já não é o resultado da obra do Mestre Mateus, já que algumas das suas figuras foram retiradas ao construir a atual fachada da catedral. A obra original era policromada, hoje há pouco resta dessa época, mas ainda conserva todo o seu esplendor. Durante a Idade Média era um dos pontos mais importantes de toda a peregrinação.
Quando passarem por Santiago, não se esqueçam de visitar o museu junto à Catedral. Vão encontrar algo que é muito curioso. Quando olhamos para as igrejas, estão todas em branco, mas elas foram todas policromadas. Todas as imagens eram pintadas, as paredes estavam cobertas de cores. Quando se entrava numa igreja, na Idade Média, era quase como entrar no paraíso. A exuberância das cores era fantástica. E isso vamos encontrar neste museu, como esta peça que aqui está, da Virgem, a Mãe da Virgem, a Virgem e o Menino. Ainda apresentando a policromia original, vale a pena fazer uma visita a este museu. Independentemente da fé que cada um possa ter, há peças pela sua expressão artística não nos deixam indiferentes. Uma das que eu mais gosto é a Senhora do Ó, como nós chamamos, na nossa terra, em Portugal, a Senhora do Ó, que é a Virgem com o menino concebido no seu ventre. É uma peça que para mim tem sempre uma ternura, qualquer coisa que me lembra a palavra mãe que nos acompanha durante toda a nossa vida. Visitar um museu não tem que ser nada aborrecido, porque há sempre pormenores que nos chamam a atenção e que nos fazem refletir sobre a vida. Neste caso, temos aqui uma peça do século XVII, 1600 e qualquer coisa, em que a Virgem é apresentada com os cabelos soltos, caídos ao longo do corpo, numa altura em que a mulher nós não podia mostrar o cabelo, tinha que andar completamente tapada. No século XVII em Portugal, a mulher não se... Portugal e Espanha, a mulher não mostrava o cabelo. E aqui é uma Virgem que tem o cabelo em todo o seu esplendor, uma imagem que merece a nossa atenção. Lembram-se quando comecei este vídeo, em que falei sobre uma fonte e o corpo de Santiago que ia a ser trasladado e que os bois escavaram o solo com os seus cascos e saiu água? Aqui está uma representação, neste caso do século XVI, em que mostra precisamente a transladação do corpo de Santiago. E vão aqui os animais que, com os seus cascos, teriam escavado a terra e feito brotar aquela água milagrosa que eu vos mostrei no início do vídeo. A Cristina não perdeu a oportunidade de registrar todas as peças que lhe chamavam a atenção e tinha razão para isso, é que as curiosidades iam sucedendo nesta visita ao Museu da Catedral de Santiago. Quando as igrejas na Idade Média estavam repletas de pessoas, cocheiros, inclusivamente defecavam e urinavam dentro das catedrais, que é uma coisa muito estranha, porque a catedral era o sítio onde toda a gente se juntava, onde todas as pessoas se reuniam, onde os negócios eram feitos. E o cheiro lá dentro era impressionante, daí que tivessem que haver fumeiros que impregnassem o espaço com um odor mais agradável. Está ali o senhor agora a descer, tem que esperar um bocadinho, que isto o convite está complicado. Mas aqui ao meu lado tenho o bota-fumeiro original da Catedral de Santiago, quando é nos anos campostelhanos, nos anos em que se celebra a grande celebração aqui de Santiago, o fumeiro é colocado na Catedral e depois é aceso e lançado ao longo da nave, de maneira a impregnar com um odor agradável todo aquele espaço. O bota-fumeiro de Santiago de Compostela, o original. Durante a visita, passeiam-se pelo claustro, mas depois não se esqueçam de visitar a parte que mostra os tesouros da Catedral. E terminava um dia que nos faz sentir o prazer de ser viajantes, de ser viagens e companhias. Não, espera, ainda falta qualquer coisa antes do dia terminar. Temos que ir comprar uma das tortas de Santiago. No. Hola, están ustedes en Santiago, en la pastelería La Perla. Le estoy enseñando a la señora una de las cosas más típicas de Santiago, que son las piedras de Santiago. As pedras de Santiago. Ok. Sí, son unos bombones de chocolate y almendra. Assim terminámos um dia e começámos outro. E no início de mais um dia de viagem, com uma missão bastante difícil, regressar ao mercado para abastecer o frigorífico de alguns bens essenciais. Alguns dos companheiros até podem considerar que não são essenciais, mas para nós podem ter a certeza que nos fazem muita falta. Ainda para mais, a preços tão convidativos. Não esquecer o pão e os legumes
E depois era apanhar o autocarro da linha 1 e regressar à área de serviço de autocaravanas. Cristina, mais uma vez estás a fazer magia dentro da autocaravana. E com falta de espaço. Sempre. Isto é como cozinhar dentro de uma casinha de bonecas. Podia ser uma coisa mais simples. Isto vai ser simples, é só um petisquinho, não é? Sim. Não conseguimos resistir ao mercado de Santiago. Mas, Aliás, nem o de Santiago nem o mercado em Espanha, mas eu dou de cabeça para a gente. mas tivemos que assar o pimento para temperar, porque aqui é tradicional comer pimento. A mesa está posta e se calhar hoje merece abrir uma garrafa especial, não? Uma daquelas que a gente traz da nossa adega. Os companheiros podem pensar que dizemos isto a brincar, mas é verdade. Gostamos muito mais de comer dentro da nossa autocaravana que comer num restaurante. Ainda ontem fomos comer a um restaurante uma paella, enfim, a paella que a dona Cristina faz é muito melhor. E hoje está-se a esmerar aqui no petisco. Por menos de metade do valor que gastámos ontem no restaurante, hoje temos... Cristina, o que é que tem nessas panelas? A salada já vi que está um espetáculo. E agora, mostra-me logo o que é que está aí nas panelas. Aqui. Nessa, umas amêijoas, não é? E aqui uns canivetes. Aqui uns canivetes. Bem, e o resto fica para daqui a pouco, não é? Sim. Para comer cantinho. Não é? Olha, e a dificuldade foi para encontrar coentros? Não Ciandro, há não é? coentros. Não há coentros. Ciandro, como é que eles chamam isto? Cilandro. Cilandro. Foi uma dificuldade e gostávamos tanto deles que nem os tiramos daqui de cima da mesa. Não. Está aqui em cima, não os tiramos daqui para olhar para eles. Estás enganada, não encontramos coentros Oh, em diabo. salsa. Então não encontra... Pai, eu vim-te a comprar, pensei que eram os coentros, tinhas encontrado Não há coentros. coentros. Não na há salsa. coentros aqui em Espanha. Oh, diabo. Pelo menos nesta altura. Frescos não é? Eles disseram que não havia frescos, agora me estou a lembrar. Este veio da nossa terra. Expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Cristina, então, um brinde às nossas viagens. Que terminam sempre em comida. Mas o sacrifício ainda não tinha terminado. Tínhamos muito trabalho ainda pela frente. Oh, dona Cristina, isto agora é o quê? É as zambrinas? Uau! Que bonitas que elas estão! Os companheiros que nos acompanham, que nos desculpem, mas é que temos que terminar o vídeo neste momento. Mas as nossas viagens certamente que vão continuar. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.